Olá, uma boa tarde a todos, uma boa noite àqueles que estão nos ouvindo. Nós vamos fazer aqui mais uma live para a União Espírita Maria de Nazaré. Então, convocamos aos amigos para fazer uma prece, uma evocação ao Senhor, que nos intua e enleve este mundo, um mundo de provas e expiações, no qual nós estamos passando por um momento muito importante. Que as nossas dores, as nossas angústias sejam aliviadas pelo trabalho sincero no bem. Que Jesus nos proteja a todos. Amigos, hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no seu capítulo 1, a nova era, que é já a parte final. E este capítulo, ele é um dos mais importantes para a doutrina espírita. Não vim destruir a lei. E aí nós vamos explicar por que ele é tão importante para que todos os espíritas e não espíritas pudessem lê-lo com muita atenção. Eu preparei aqui uma apresentação que vai nos facilitar, não é isso, o desenrolar aqui da nossa conversa. Nós vamos fazer uma conversa, um passeio por este capítulo que já foi abordado em outros momentos, né, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a casa o faz. Então, aqui nós temos, ladeando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus e Kardec. Isso é muito importante para que a gente possamos compreender o Evangelho, que é a narrativa sobre Jesus segundo a ótica espírita. Então, aqui, com esse capítulo Não Vim Destruir a Lei, como é que Kardec organiza a maior parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pega uma passagem do Evangelho, e neste capítulo foi do Evangelho segundo Mateus, o seu capítulo 5º, no versículo 17 e 18, que é dentro da narrativa do Sermão da Montanha, que é a síntese da ética cristã. Depois Kardec insere textos da sua lavra. Aqui ele inseriu 2 textos. O primeiro sobre as 3 revelações, falando sobre Moisés, Cristo e o Espiritismo. E essa narrativa é importante porque ele vai fazer uma evolução dessas revelações para o mundo ocidental. Depois um texto de Kardec sobre a aliança da ciência com a religião. E aqui ele vai explicar o que é o Espiritismo. E, ao final, ele coloca as instruções dos Espíritos, falando de uma nova era. Então, veja que é um capítulo importante. É aqui que, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, que a codificação espírita passa a tratar de estudos especiais em cima dessa primeira parte da moral cristã, da ética cristã. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo da ética cristã na visão espírita e o espiritismo com uma continuidade das revelações, a qual nós vamos ver aqui de Moisés, Cristo e o espiritismo. Então, vamos lembrar que nas instruções dos espíritos são informações, comunicações que Kardec colocou na maior parte, praticamente na maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós vamos ter 3 personalidades, né? 3 mensagens que ele colocou. A primeira é um espírito que se intitula, no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome Um Espírito Israelita, na cidade de Mulhouse, que fica no leste da França. É uma mensagem de 1861. Só lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, a sua primeira edição. Depois, uma mensagem de Fénelon, na cidade de Poitiers, fica no norte da França, também de 1861. E, por último, uma mensagem de Erasto, esta em Paris, a capital da França, em 1863.
Então, vamos ver como são essas mensagens, que é a nossa conversa, não é? E se a gente poderia, então, também conversar sobre essas três personalidades, não é? Muito interessante esse aprendizado. O primeiro ponto, só relembrando os mandamentos que está ali, não vim destruir a lei, que já foi discutido com certeza nos dois primeiros textos que Kardec colocou. Então, só lembrando que a primeira lei, do ponto de vista do Ocidente, veio atribuída a Moisés, aonde Deus se coloca como o único divino, de forma bem clara para o seu povo, que começou lá com Abraão, próximo de 2000 a 1800 anos antes de Cristo. Então aqui disse Yahvé: eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, mandamento. Aí vem Jesus que coloca: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Yahvé se afirma como o único Deus. Aqui, Jesus já coloca que o amor a este único Deus, sobretudo, tem também mais dois amores para que a gente possa repartir: as nossas ações e os nossos corações, conosco mesmo e com o próximo. Aqui Jesus já introduz na questão do Deus único mais duas personalidades, o eu e o outro. Aí vem o Espiritismo colocar que fora da caridade não há como a gente se salvar do nosso egoísmo. Então a caridade é o trabalho para com o próximo. Muito interessante essa linha contínua, né, dos mandamentos. O que mais nós vamos ver? Então a gente vai ver que o conceito de Deus, na visão de Israel, dos judeus, ele é um Deus único, mas é adorado por sacrifícios. E lá, no próprio texto, nós vamos ver que, na questão espiritual, a adoração ao Senhor, a Deus, já está bem caracterizada na época dos judeus. Mas a adoração era por elementos materiais, porque se colocava que aquele povo, naquela época, era ainda tão na escala inicial, na sua relação com as questões espirituais, que só os sacrifícios de forma material. Ainda um avanço para a época, porque esses sacrifícios não se davam com humanos, com sacrifícios humanos, mas com as chamadas primícias da terra, as primeiras safras e as primícias dos animais, os seus primeiros rebentos. Então, eles eram levados em sacrifícios. E já na visão cristã, Jesus coloca que Deus ele é adorado em espírito e verdade. Então, em espírito, essa é a linha condutora com os judeus, né, que adorava também em espírito, mas os sacrifícios eles não veriam do ponto de vista material. O povo já tinha evoluído para compreender que a forma de adorar o Pai é em espírito e verdade. Aqui nós temos o conceito da nossa, né, visão de justiça, a visão que Deus tem que ser, nós temos que ir de forma desnuda em relação ao Criador, ou seja, nos mostrando como realmente nós somos. Já na visão espírita, essa adoração é pela consciência. É a consciência, ser consciente da existência do divino e que esse divino agora, ele transcende inclusive a questão do espírito, porque ele não é espírito e ele não é matéria. Ele criou o espírito e criou a matéria. Então, ele vem pela consciência nossa de ser espírito em relação ao Criador. Você vê que evolução, né? O problema é que no nosso dia a dia, a gente fica sempre preso ao conceito ainda de Deus lá da época de Moisés. Então, às vezes, a gente quer fazer um sacrifício material, porque ele é muito mais fácil.
do que a gente sacrificar nossa consciência, sacrificar o nosso eu, não é? Então, essa nova ação de relacionamento com o divino e essa forma de adorar o Todo-Poderoso, ele vem pelo sacrifício do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para poder colocar nessa equação o outro. O outro só pode fazer parte da nossa consciência quando nós sacrificamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Interessante. Mas vamos agora entrar na primeira comunicação. Essa é uma comunicação interessante porque ela vem de um... Kardec coloca essa primeira comunicação, né, após o texto Ciência Espírita, a União da Ciência com a Religião, e o nome é um espírito israelita, da cidade de Mulhouse, 1861. Mas quando a gente vai pesquisar na Revista Espírita, que é um manancial de informações que nós espíritas não podemos prescindir de fazer essa leitura. Aí, e hoje está muito mais fácil, né? Que fazendo uma propaganda da Kardecpédia, que é um sistema de consulta das obras espíritas. Nosso amigo Cosme Massi, lá de Curitiba, ele criou, né, dentro da instituição que aporta essa ferramenta de estudo para todos nós. É muito fácil. Então, a gente coloca lá um espírito israelita, aí ele já mostra que também existe na revista espírita comunicação. E aí a gente vai ver como Kardec vai construindo os chamados livros fundamentais, ou os chamados livros da codificação. Às vezes ele pega as informações, coloca na revista espírita e depois dá a revista espírita nesses livros. Então, esta primeira comunicação, ela está na revista espírita de março de 1861. E essa comunicação, o espírito assina como nome de Mardoché. E ela foi reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo com modificação e com um acréscimo. É outra questão que nós espíritas, que mergulham um pouco mais, tem que ter a consciência. Kardec pegava a comunicação dos espíritos, ajustava, corrigia, publicava na revista espírita. E quando ia para os livros da codificação, ele também alterava algumas coisas. Nessa, ele alterou a ordem de alguns parágrafos, mas a última frase não consta na revista espírita. Pode ser que no manuscrito do espírito ela poderia estar inserida ou não. Então, a gente já começa a entender que Kardec ele é um coautor da codificação. Ele não ficou parado recebendo as mensagens dos espíritos e pronto. Não. Ele lia, achava que aquilo não estava correto, corrigia, consultava os espíritos de novo, refletia e publicava. Como ele era o responsável pela publicação, ele assumia a responsabilidade e os riscos em relação a isto. Então, mas na Revista Espírita de setembro de 1861, vê que coisa interessante, ele coloca mais 3 comunicações desses espíritos. E estas comunicação, no final da primeira, ele vai colocar o nome desse espírito, que não é Mardoché. O espírito é Eduard Pereire. E ele se coloca como o tio do médium. É um tio já desencarnado do médium. E o nome do médium é Rodolfo. Eles são judeus, né, da comunidade israelita desta cidade de Mulhouse. Então, é uma cidade bem pegada lá tanto com a Suíça como com a Alemanha. Então, você veja que riqueza, né? Nós temos uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec só botou um nome, um espírito israelita. Aí, quando a gente vai investigar mais, olha, encontra o nome do espírito, o nome do médium, o desenvolvimento do assunto, está lá. Então, e aí tivemos a curiosidade, por que esse espírito usou esse nome Mardoché? Em português, quer dizer Mordecai. Mordecai, ele foi o tio ou primo de Esther. Esther
ela tem um livro do Velho Testamento com o nome dela. Então ela foi criada, ela era órfã, foi criada pelo tio e se tornou uma das mulheres do rei da Pérsia, que na Bíblia, no Velho Testamento, o nome dele é Assuero, mas como não existiu um rei da Pérsia com este nome, se atribui que pode ter sido Xerxes I pela época no qual o livro narra essas questões. Então ele, por alguns motivos, aí não vamos nos delongar, ele virou assessor do rei e, e é tido como modelo do judeu piedoso em evolução na diáspora judaica. Então, esse espírito, ele pegou um nome emprestado, um nome israelita, de relevância para Israel, para os israelitas judeus, e colocou assinando na primeira comunicação de março, que foi o próprio médium que escreveu para Kardec e encaminhou esta mensagem. Depois encaminhou mais outras e Kardec publica em setembro, aí sim, já explicando o nome dele e tudo. É uma comunicação muito importante porque é raro na codificação ter um espírito judeu escrevendo, falando sobre o espiritismo, e ainda mais para os seus correligionários. E o que é que a gente pode resumir desta comunicação? Aqui a gente fizemos um resumo. Primeiro ele diz, isso para os judeus é muito importante fazer esse dizendo o seguinte: olhem, meus correligionários, Deus é único, ou seja, e Moisés foi o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas para todos os povos pagãos. Então, é um ensinamento que serviria para o mundo. Então, quando lá na Bíblia diz que o judeu estará na frente da humanidade, na cabeça das nações, os judeus esperavam que eles estivessem dominando politicamente o mundo e religiosamente o mundo. Mas não, é na visão de um Deus único no mundo ocidental. Então, nós somos legatários do povo judeu em conceber um Deus único. E Moisés como seu profeta. Que mais tem essa mensagem? Ela diz o seguinte, que os mandamentos de Deus dados por Moisés, os 10 mandamentos, não é isso? Trazem o germe da mais ampla moral cristã. Aqui, esse espírito ele já faz uma ligação entre Moisés e Jesus. Que os 10 mandamentos atribuídos a Moisés é a semente sobre qual a moral de Jesus, que é mais ampla do que esses 10 mandamentos, se assenta. Então, ele diz que a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de andamento que se encontram os povos chamados à regeneração. Olha, minha gente. Moisés, tudo indica lá, quase 600 anos, 800 antes de Cristo, lá já estava assentado essa visão, não é? Dos 10 mandamentos como uma evolução em cima da lei de Hammurabi, do dente por dente, olho por olho, que já era uma evolução, mas já vem mostrando um regramento, mas ainda era apropriado a um nível de adiantamento moral daquela época. E aí, muita coragem desse espírito israelita a dizer que o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moisés, ele aproximou a humanidade da visão de um Deus único. E os 10 mandamentos já era uma base de um mundo de relações melhores. Não matarás, não é isso? Não cometer adultério, não roubar, honrar pai e mãe, quer dizer, já a base desse relacionamento social com o outro, com a sua família, com o próximo, que não desejar a mulher, os bens do próximo. E o Deus único, né, ali configura em 4
dos 10, 4 mandamentos muito ligados ao Criador. Mas aqui esse espírito israelita diz, olha, mas o Cristo tem uma visão mais pura desta moral, instituída para aproximar as pessoas pelo lado fraterno. Porque a fraternidade é um dos pontos mais difíceis. Você vejam que a Revolução Francesa instituiu um lema muito importante, que era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas, aliás, igualdade, né, a igualdade e liberdade, ela foi conseguida com leis, mas a fraternidade só vai ser com as leis morais. Então, isso trouxe uma queda na própria Revolução Francesa, porque não conseguiu esse lado fraterno, aonde Jesus tinha colocado as suas bases, que é ver o outro, amar o outro como a si mesmo. Então, nos tornar fraternos é o que nos falta, essa visão que nos falta. Porque a liberdade, hoje já temos a liberdade de consciência. A igualdade dos direitos significa que as nossas leis tratam os desiguais de forma desigual, não igual, porque se fossem todos iguais, não haveria essa forma de entender igualdade. Mas ser fraterno, é aí que ainda estamos acanhados neste ponto. E aí vamos ver que esta última frase que eu coloquei, olha, foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Não tem lá na Revista Espírita essa colocação. Kardec teve inserido, talvez pegando as outras comunicações, eu também não percebi, mas Kardec agia assim. Então, é um belo lema, né? Moisés abriu o caminho com a visão de Deus único, Jesus continuou a obra, que é colocar o aspecto da fraternidade em relevância, e o Espiritismo vai concluí-la com a caridade. Então, essa comunicação, ela abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o Espiritismo dá a continuação da mensagem de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele insere o Espiritismo, a doutrina espírita, como uma visão cristã, como uma revelação divina, que mais tarde na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, ele vai tratar dos caracteres da doutrina espírita, onde ele coloca que é uma revelação do ponto de vista humano e divino. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já insere que o Espiritismo ele tem a ver com uma recuperação da mensagem cristã. Aí se coloca, é o cristianismo redivivo, mas não é voltar àquela época, não tem como, mas ter uma visão racional da mensagem cristã. Porque num texto aí deste mesmo capítulo, Kardec trata da união da ciência com a religião. Muito bom, né? Essa mensagem. E quem tiver curiosidade, vai lá na Revista Espírita de setembro de 1861 e tem na internet a FEB disponibilizou todos os livros da Revista Espírita, né, da época de Kardec, é gratuito, em PDF, basta baixá-los, ou também a ID o fez assim, aí vamos encontrar no site do Espiritismo Clássico, né, dos escritores clássicos, e lá vai ter tanto da FEB quanto na ID. Mas se colocar na internet lá no Google, vão encontrar. Baixa aí o livro de 1861, vá lá em setembro, porque é uma continuidade dessas mensagens. Vamos para a segunda. Que nos traz a segunda? A segunda foi assinada por Fénelon, na cidade de Poitiers, em 1861. Quem foi Fénelon? Já que é um espírito que tem várias mensagens incluídas nos livros da codificação. Ele é François de Salenac,
de La Motte Fenelon, ele é um nobre francês. Então, ele nasceu em 6 de agosto, ele já está, daqui a pouco completa aí, ó, em 1651, e ele vai fazer aí uns 200, 370 anos. E desencarnou em 7 de janeiro de 1715. Quem foi ele? Ele é conhecido como Cisne de Cambrai. Cambrai é uma cidade francesa, então ele é uma das pessoas mais relevantes daquela cidade. Ele foi teólogo, católico, poeta, escritor e educador francês. As suas ideias eram muito liberais para a política e a educação. E o que aconteceu? Tanto a igreja quanto o Estado se desgostou, não é, das suas colocações, dos seus escritos. E ele pertenceu à Academia Francesa de Letras. Ele é interessante porque Kardec traduz uma obra dele, é chamada Telêmaco, para o alemão. Por isso que diz que Kardec era poliglota, sabia o alemão. Muito embora Kardec colocou no seu manuscrito que o alemão ele só sabia ali próximo de 16 anos, que já não era mais corrente com essa língua. Então, este é um educador de relevância, foi um dos homens mais relevantes na época dele, na França. O que é que tem lá nessa mensagem de Fénelon? Ele coloca que o espiritismo é de ordem divina. Por quê? Ele repousa sobre as leis da natureza. Isso é uma das coisas, uma das questões mais importantes que podemos ter por 2 motivos. Primeiro, ele associa o espiritismo com uma revelação divina. Segundo, ele está dentro das leis naturais, das leis da natureza. Então, o espiritismo, ele veio ao mundo para nos tirar do sobrenatural e nos introduzir na natureza. Então, os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, eles são fenômenos naturais. O que é que significa? Que podem ser estudados pelas ciências. No caso, a ciência espírita. Não é muito bom isso? Essa colocação nos traz uma importante noção de que tudo aquilo que se reveste de misticismo, de sobrenatural, de algo secreto, não é ligada na visão espírita. A visão espírita veio justamente para nos tirarmos das cavernas, da escuridão do conhecimento e nos colocar com leis naturais, onde tens os elementos sobre os quais o fenômeno pode ocorrer, pode ser observado, como reconhecer os espíritos. Por isso que era a intenção de Kardec, em que cada casa espírita tivesse no quadro a escala espírita, para que no nosso relacionamento com o mundo espiritual a gente pudesse classificar os espíritos sobre os quais nós estamos conversando. Será que a gente faz isso hoje em dia? Difícil, né? Porque tudo que nos vem do plano espiritual a gente classifica em 2 formas. Ou são espíritos mentores ou são obsessores. Não há meio termo. Só que quando passar do tempo, a gente se surpreende que não raro vários daqueles espíritos obsessores que nós tivemos a oportunidade e o benefício de conversar com eles e orientá-los, eles, após passar as suas crises, estão incorporados à casa espíritas, e mais das vezes, às vezes até como coordenador, mostrando que o processo obsessivo ele tem que ver com nossas crises individuais, nossas crises coletivas, sobre os quais, depois que se passa, nós mostramos o que realmente somos. Nem santos, nem demônios, mas espíritos a caminho da perfeição. Aí vê Fénelon já entra com uma frase importante para nós espíritas. Depois ele coloca, vós o sabeis, cristãos. Ele está falando para os cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Olha o remate
para aquele texto, do segundo texto deste capítulo, que é a união da ciência e da religião, onde é que Kardec se baseia? Olha aí, um item. E a primeira mensagem é relativa ao primeiro texto. Kardec colocou, né, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Você veja que não é à toa que as mensagens que chegavam a Kardec, ele extraía conhecimento, fazia uma dissertação e depois mostra a comprovação. Isso é ciência. Isso se chama o estudo científico dos evangelhos, que foi inaugurado no final do século XIX. Kardec foi um dos precursores desse estudo. Então vamos ver. Nós, cristãos, devemos saber que o coração, os nossos sentimentos, né? O amor, devem marchar juntos, unidos à ciência. Sem isso, não há compreensão. Que mais? Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor enche de gozo inefável. O que é que ele quer dizer? Se a gente marcha unidos à ciência, a nossa fé passa a ser raciocinada, ou seja, com base no raciocínio anterior. E, se nós amamos, a gente consegue superar as dificuldades. É quando ele diz que a gente se enche de um gozo inefável, de uma felicidade perene. Aí ele vai e adianta. A revolução que se prepara, porque estamos falando da nova era, né? A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos que são mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Aqui a gente diz o seguinte, olha, essa transição para o mundo de regeneração não é uma revolução material, não é um cataclisma material, sequer esta pandemia. Ela é uma questão moral, ou seja, dado alguma circunstância no planeta, mesmo umas questões materiais e pandêmicas, o que vale é como nós sentimos, agimos e reagimos. Então, essa revolução ela vem nos preparar para esse impacto moral, que é a ética. O mundo de regeneração ele terá dois grandes sinais. O primeiro sinal, quando a ética é o assunto do dia a dia. Quando a ética em fazer o correto for o assunto diário nosso, é um bom sinal. E o segundo é que todas as vezes que nós nos acordarmos, a primeira coisa que a gente pensa é a quem eu vou fazer o bem hoje. São os dois sinais do mundo de regeneração. Ainda estamos muito distantes, embora já estamos discutindo ética no dia a dia, mas ainda não acordamos procurando a quem iremos fazer o bem, principalmente aquele próximo que nós não conhecemos, porque não vai nos dar retorno da gratidão pelo bem e o ato que fizermos. Então, os espíritos vêm nos incentivar a fé, para que a gente, esclarecido, a gente creia e a gente ouça essa voz interior. Não é interessante? Sempre colocando assim, olha, primeiro o raciocínio, depois a fé. Sempre nesse nível. E ele conclui, essa conclusão é mágica. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para nós espíritas. E aqui a gente tem um desafio para compreender. Por que o espírito de Fênelon disse isso? Não se sintam pequenos. Não diga que sois pequenos perante esta grande obra. Não deve ter sentido para a gente. Aí ele fala que nós somos, sim, um grão de areia, mas as montanhas são feitas de pequenos grãos de areia. Então, não é por ser pequeno no conhecer que a gente não deva se unir para construir uma montanha.
e ver mais alto. Então, isso o Espírito chama atenção. Olha. Não se escondam sobre o manto da pequenez para não contribuir com a obra de Deus, com o reino de Deus na terra. E como é feito esse reino de Deus? É só dizendo Senhor, Senhor? Não. O reino de Deus é quando nós agimos conforme a nossa consciência. Porque Jesus disse que o reino divino está dentro de nós, está na nossa consciência. Todas as vezes que a gente agir de acordo com a lei de Deus, que está na nossa consciência, não é mais um fator externo, não é mais aquela relação de Yahvé que temos que ir aos templos para encontrar Deus, que na visão de Jesus é ir encontro ao outro, aonde vamos enxergar Deus. E aí o outro rebate na nossa consciência. E quando a gente age conforme a consciência, aí sim, o reino de Deus nos estabelece no nosso íntimo e no nosso plano material. É lindo, né? Vamos para a próxima. A próxima é de Erasto. Quem foi Erasto? Erasto, ele se coloca como discípulo de São Paulo. Ele é conhecido como Erasto de Panéas, que é uma cidade da Palestina. Ele foi discípulo de Paulo de Tarso, onde é citado no Novo Testamento, na Epístola aos Romanos, na Carta aos Romanos, que é atribuída a Paulo. Aí tem lá no início, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e eu da igreja toda. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade. E Quarto é outra pessoa, nosso irmão. Então ele fala de Gaio, de Erasto e de Quarto. E aí ele revela que ele é o tesoureiro da igreja de Jerusalém, que era aquele que era responsável em guardar os recolhimentos da participação das igrejas para ajudar Jerusalém, que era uma das coisas que os discípulos de Jesus solicitaram a Paulo, quando ele foi em missão, que ele arrecadasse recursos para Jerusalém, porque com isso eram uns dos sinais da submissão de Paulo a João, Tiago e Pedro, a chamada Igreja de Jerusalém. E ele foi consagrado bispo de Panéas, lá na Palestina. Não raro a gente encontra Erasto junto com Timóteo, discípulos de Paulo, também em passagens que Kardec colocou na codificação e na Revista Espírita. Que é que esse discípulo, muito importante, inclusive o Espírito de Erasto, para o livro dos médiuns. Tem uma participação muito grande com relação à mediunidade, à característica dos médiuns. Bem, aqui é muito interessante, porque se na primeira mensagem que Kardec colocou nesse capítulo, ele tem ligação com o primeiro texto deste capítulo, que é Moisés, Jesus e Espiritismo, a segunda mensagem de Fénelon é atribuído ao segundo texto, que é a união da ciência com a religião. Mas essa terceira mensagem nos chama muito a atenção e a gente se interroga. Por que Kardec colocou essa mensagem? Porque vamos ver. O que é que fala essa terceira mensagem? Fala de Santo Agostinho. Ele diz, Erasto diz, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Essa mensagem, ele vai dizendo isso. Ele se manifesta por quase toda parte. Quem? Santo Agostinho. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Esse Santo Agostinho, ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, Santo Agostinho foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. E desde então ele se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. O que será que Erasto, em vez de ali falar sobre a nova era, falar sobre ciência e religião,
sobre mediunidade como mecanismo que nos leva à compreensão do mundo espiritual e a nós mesmos, foi falar de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Eu vou avançar, depois eu retorno. Isso vai ficar mais claro. Santo Agostinho é chamado Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade ao norte da África. Ficaria hoje onde é a Argélia. É um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, ali do século III para o IV, século IV, 311, 12, depois de Cristo. E ele foi influente aonde? As obras dele foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e na filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. É considerado o mais importante dos padres da igreja no Ocidente. Quais são as obras-primas dele? A Cidade de Deus e Confissões. Ele é um dos espíritos colaboradores da doutrina espírita. Inclusive, ele assinou, Kardec colocou o nome dele, nos prolegômenos, na segunda edição do Livro dos Espíritos, como um dos coordenadores lá da codificação. Então, Agostinho de Hipona, ele veio de uma família abastada, a sua mãe chamada Santa Verônica, ele teve uma educação, mas ele vivia no mundo pagão, no mundo do paganismo, e depois ele foi para o mundo mais agnóstico, quando teve o contato, aliás, é Santa Mônica, a mãe dele, ele teve o contato com o cristianismo, mas ainda continuava na sua vida mesmo, pagã. Foi quando ele recebeu um chamado muito forte na sua consciência, se ele era cristão. E aí ele se coloca como cristão e ele começou, de uma forma muito severa, de restrição na sua relação com o mundo. E pôs-se a escrever. Então, é atribuído a Santo Agostinho, ele começou a fazer escritos aonde colocava a doutrina cristã acima dos conceitos pagãos, que eram muito sólidos na época. A gente pode dizer que ele transplantou o paganismo para o cristianismo. Aí veja esse espírito, depois de mais de um milênio e meio, aí ele retorna e ele vai fazer a transposição do cristianismo para o espiritismo. Interessante, né? Então a gente começa a entender por que Erasto vai fazer uma defesa de Santo Agostinho, dizendo, olha, Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja cristã, é um dos maiores divulgadores do espiritismo. O que é que significa? Que a nova era, tal qual antigamente este espírito teve que ter um processo de assimilação da visão cristã, ele abrindo mão dos prazeres da forma de ser pagã, ele que é considerado o pai da igreja cristã, do catolicismo, ele agora abre a cristandade na visão espírita. Então, quando ele se torna um dos pilares do evangelho, da visão evangélica, ele quer dizer, olha, espíritas, a ligação de Moisés, Jesus e o espiritismo também se faz por grandes pilares do cristianismo. Ele diz que, como antigamente os profetas, lá, o profetismo judaico, agora os espíritos do Senhor, com esses pilares da igreja, vêm a reviver o cristianismo na sua essência. Então, mostra aí, vocês estão tendo um grande suporte do mundo espiritual, vão em frente, tenham fé. A visão espírita, ela é uma visão abrangente, mas a sua base é cristã. Bem, algumas pessoas não têm a visão de que o espiritismo ele foi construído com base cristã,
mas apontando para um sentido religioso cristão. Vai sair um artigo por Eri Lopes, anotem aí direitinho, no portal Luz Espírita. Você bota na internet, portal Luz Espírita, tem lá, olha, quase todos os livros que nós temos necessidade de estudar está lá. Então, nosso amigo Eri Lopes, paraibano, radicado em São Paulo, tem um trabalho muito intenso nesse portal. Então, a gente está trabalhando um artigo com esta visão, o que é que os espíritos estavam orientando a Kardec com relação à doutrina espírita, ao espiritismo, já no final lá, entre 1866 e 1869. Vai ser interessante, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o início, inclusive os espíritos colocam isso a Kardec quando ele conclui o livro. Olha, agora o andaime, né, da construção, a gente já pode ver a cúpula desse edifício, que é a base está o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e a cúpula, quer dizer, o final da mensagem espírita já pode ser divisada com o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós vamos ver o céu e o inferno e tem a Gênese. E o que é que viria se Kardec ainda continuasse encarnado? Aí uma coisa muito interessante, porque nós vemos que o plano espiritual coordenador da codificação espírita, da doutrina espírita, melhor dizendo, estava levando o espiritismo para uma mensagem mais moral, uma mensagem de cunho mais religioso, quer queiramos ou não. Não aquela religião dogmática, sabemos disso, mas é um material muito interessante. Então, em resumo, meus amigos, nós vamos... isso é um capítulo, eu poderia dizer, apaixonante. Como é que a gente resume essas instruções dos espíritos da nova era? E eu vou pegar os próprios escritos deles. Então, aqui, o que é que diz o espírito israelita, que a gente já viu o nome dele, é o Edward Pereira. Ele diz, lá na própria mensagem, são chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, isso naquela época, século XVIII, quase 2 séculos atrás, que são chegados os tempos em que as ideias morais de Jesus vai ser desenvolvida e para que o progresso seja realizado no nosso mundo. Então, mostra que o mundo só vai progredir se tiver como base a moral de Jesus cristã, que não significa que o cristianismo, enquanto religião, vai dominar o mundo, mas o conceito que Jesus trouxe de fraternidade deverá ser a pauta do mundo. O outro, vamos lá, o que Fenelon diz? A nova cruzada começou. Os apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, que nós somos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, o que é que diz Fenelon? Os tempos estão chegados? Estão. Então, a nova cruzada começou. Uma nova luta, né? Cruzada, pode ter ideia, né? Antiga das cruzadas, das guerras santas, mas aqui nós somos os apóstolos da paz universal. Não é mais com guerra, mas com paz. Por quê? Porque é o tempo da fraternidade. Aí ele diz, olha, é da paz e não da guerra. Nós somos os modernos São Bernardo. É aquele que é um santo, não é isso, da Igreja Católica, que auxiliava as pessoas com a paz. Então, ele manda nos olhar à frente e caminhar. E que a lei dos mundos é a lei do progresso, não há como retroagir. A Terra passará por essa grande transição, que nós achamos que é daqui a 1 ano, 2 ou 3, não. Pelo menos nesse próximo milênio, nós estamos fazendo esta transição para um mundo mais fraterno. Agora vamos ver como é que Erasto fecha essa história. É por isso que hoje, na época dele, né, vendo chegar da hora de divulgação da verdade, que ele
Santo Agostinho já havia pressentido. Então, faz-se o seu desejo ardente de quem? De Santo Agostinho, de propagar essa verdade. E ele se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Estou mostrando o trabalho intenso de Santo Agostinho, porque ele viu que era chegada a hora da divulgação da verdade do mundo de relacionamento com o outro, com o plano espiritual. Então, ele se multiplica atendendo a todos nós. Então, nós temos um verdadeiro, uma pessoa de visão cristã, um dos pilares do cristianismo, trabalhando na visão espírita. Isso é um grande chamamento. Aí a gente entende essa nova era. Essa nova era é quando os tempos são chegados, os Espíritos do Senhor nos traz as informações, mas quem tem que fazer a transformação no mundo somos nós, os encarnados. Somos aqueles pequeninos que Fênix disse, olha, não se chame de pequeno, você é uma areia, um grão de areia. Se agreguem que vocês formam montanha. Através da fraternidade, a pequenez de cada um se transforma nesse monumento que é a humanidade, se a sua base for a fraternidade. Que Jesus, então, amigos, vai nos amparando e como nós temos mostrado que o trabalho de Kardec de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro ele passa a selecionar um texto dos Evangelhos, um texto bíblico, faz ao seu texto e depois complementa com as instruções dos Espíritos. Então vamos ver qual foi o texto que ele selecionou. Ele selecionou isso aqui de Mateus. Olha. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Essa tradução é em cima da Bíblia de Saci, que foi a Bíblia que Kardec utilizou, uma Bíblia do final do século 17 para 18, ali em 1712, que ela foi divulgada completa, que Kardec se baseou. Então, aqui Jesus, explicando a sua vinda, ali depois do Sermão do Monte, ele diz que não veio acabar com a lei de Moisés, nem com os profetas bíblicos, judaicos, mas ele veio para dar cumprimento. E ele veio mostrar que para se cumprir essa lei, não é só no aspecto material, tem que cumprir a lei no aspecto espiritual, importantíssimo, porque enquanto o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés atribuído a ele, vem a dizer, não matarás, não adulterarás, Jesus disse, olha, não é fazer o ato, não, basta pensar. Em pensamento se adultera, se deseja as coisas do próximo, se mata, se não honra pai e mãe, não precisa de duas testemunhas, como na época de Moisés necessitava, para dizer que a pessoa fez algo errado, em desacordo com os dez mandamentos. Jesus disse, olha, não precisa de testemunha, a testemunha é a sua consciência. Se você tem em pensamento essa construção e desejos, já está errando perante a lei de Deus. Então, não precisamos estar com o decálogo escrito em pedra. A gente tem que estar com a lei divina na nossa consciência viva. Então, que Jesus amanheça nos nossos corações. Então, vamos aproveitar essa conversa boa para fazer nossa prece de agradecimento. Primeiro, agradecendo a Kardec por esse grande trabalho em nos dar essa luz, que é esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso livro de cabeceira, mas que deve ser estudado como a União Espírita Maria de Nazaré o faz, lentamente, parte dos capítulos, degustando quantas informações importantes não tem este livro. Mas mais do que entender o livro, é que a gente possa pô-lo em ação. Então, que
que acompanha a nossa jornada diuturnamente. Acenda na nossa consciência, para que nessa crise de pensar tenhamos a visão da lei do Criador. E com isso, os nossos atos, pensamentos e ações e a nossa palavra seja concernente com a lei divina. Só assim a gente vai ir ao encontro do outro, não para derrotá-lo e subjugá-lo, mas para tê-lo como irmão. Jesus nos ampare. Bênção a todos. Muita paz.